Durante 40 anos, Graham Hancock apontou para essa mesma pedra e fez a mesma pergunta. Ninguém no meio acadêmico queria respondê-la. Queriam que ele simplesmente desaparecesse. Diziam que ele não tinha qualificação, diziam que era perigoso. Chamavam o trabalho dele de uma ameaça à compreensão pública da ciência e da história. Então, um cientista de materiais, sem nenhum interesse prévio no debate, apontou um microscópio eletrônico de varredura para um granito de 4.000 anos e encontrou algo que fez o campo inteiro parar. Não era areia nem resíduo de cobre. Era um mineral com classificação 9 na escala de dureza de Mohs, um mineral usado hoje em dia para cortar os materiais de engenharia mais resistentes que existem. Ele estava ali, dentro daqueles sulcos de corte antigos, desde antes da fundação de Roma, e Hancock tinha razão sobre a pergunta o tempo todo. O problema estava na própria pedra. O Egito Antigo construiu com dois materiais: calcário para a maior parte das estruturas, granito para o que realmente importava. O revestimento externo da Grande Pirâmide, as passagens e câmaras internas, os obeliscos que carregavam as proclamações reais, os sarcófagos que guardavam os restos mais sagrados, os santuários mais internos dos templos mais importantes, onde quer que os egípcios antigos quisessem criar algo permanente, algo sagrado, algo que sobrevivesse a todas as civilizações que viessem depois deles, eles usavam granito, especificamente o granito vermelho e cinza extraído em Assuã, a quase 900 quilômetros ao sul de Gizé, e depois transportado pelo Nilo até os canteiros de obras do norte. Dentro da Grande Pirâmide, a Câmara do Rei é construída inteiramente com granito de Assuã. Os 5 cursos de vigas de granito que formam as câmaras de alívio acima dela, com cada laje pesando entre 25 e 70 toneladas, foram cortados e encaixados com tolerâncias que engenheiros, almedilás, descrevem como extraordinárias. O sarcófago encontrado na Câmara do Rei é um bloco único de granito vermelho, grande demais para passar pela entrada atual da pirâmide, o que indica que ele foi posicionado ali antes de a câmara ser fechada ao redor dele. Mas a Grande Pirâmide não é o exemplo mais impressionante do que os antigos trabalhadores egípcios de granito foram capazes de realizar. Esse título pertence ao Serapeum de Saqqarah. Escavado na rocha viva sob o deserto ao sul do Cairo, o Serapeum abriga uma série de câmaras funerárias destinadas aos sagrados touros Apis. Dentro dessas câmaras repousam sarcófagos de granito, grandes caixas de granito vermelho e preto, cada uma pesando entre 70 e 80 toneladas, talhadas de blocos únicos de pedra. Suas tampas, cada uma com aproximadamente 27 toneladas, se encaixam com tanta precisão sobre a borda da caixa que, quando fechadas, criam um contato quase hermético, algo que engenheiros que as examinaram descrevem como exigindo tolerâncias medidas em centésimos de milímetro, ao longo de uma superfície de contato de vários metros. As superfícies externas dessas caixas não apresentam as marcas brutas de ferramentas que os métodos convencionais de abrasão e cobre costumam deixar. Elas são polidas com um acabamento espelhado que reflete a luz pelas paredes das câmaras. Nenhuma equipe de pesquisa moderna tentou explicar como esse acabamento foi obtido com as ferramentas que os livros didáticos creditam aos egípcios. A explicação convencional simplesmente não existe. O assunto não é sequer abordado. Flinders Petrie, o fundador da arqueologia científica moderna no Egito, foi um dos primeiros a examinar sistematicamente os trabalhos em granito. Na década de 1880, ele documentou algo que o deixou profundamente intrigado. Núcleos cilíndricos ocos extraídos do granito de Assuã apresentavam ranhuras espirais em suas superfícies externas. Petrie analisou cuidadosamente o passo dessas ranhuras e concluiu que o que quer que os tivesse perfurado cortava o granito a uma taxa de avanço de aproximadamente 0,1 polegada por revolução. Ou seja, a cada rotação completa da broca, a superfície de corte avançava 1/10 de polegada dentro do granito sólido. Petrie, que não era dado a afirmações dramáticas, classificou essa velocidade de corte como extraordinária, declarando em sua obra publicada que ela indicava uma ação de corte muito superior ao que qualquer método conhecido havia alcançado na prática moderna. Isso foi na década de 1880. A observação de Petrie ficou guardada na literatura arqueológica por mais de um século. A maioria das pessoas que a leu simplesmente seguiu em frente, sem se fazer a pergunta óbvia que aquilo exigia. Um dos que não fizeram isso foi Graham Hancock,
o homem que continuou questionando. Graham Hancock nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1950 e passou o início de sua carreira como jornalista para The Economist e outras grandes publicações. Ele chegou à história antiga não pela academia, mas pelo jornalismo, pelo hábito de exigir que suas fontes demonstrassem suas afirmações, em vez de simplesmente aceitá-las. O que ele encontrou ao aplicar esse hábito à versão aceita sobre a tecnologia do Egito Antigo foi uma narrativa que consistentemente não resistia à verificação. Seu livro de 1995, Impressões dos Deuses, que vendeu milhões de exemplares nos anos seguintes à sua publicação, apresentava um argumento central que o establishment acadêmico considerava ameaçador exatamente por ser preciso, não uma vaga especulação sobre civilizações perdidas, mas objeções técnicas específicas à versão convencional de como determinadas coisas foram construídas. O trabalho em granito em Gizé, o maquinário de precisão evidente em artefatos antigos, os elementos que engenheiros reconheciam como além das capacidades das ferramentas creditadas nos livros didáticos. A resposta da egiptologia profissional não foi o engajamento, foi o descarte. Hancock não tinha credenciais formais, portanto, suas observações podiam ser ignoradas. O raciocínio era circular. As evidências não importam porque quem as apresenta não é considerado qualificado. Durante 3 décadas, esse ciclo se manteve, não porque alguém tivesse provado que Hancock estava errado, mas porque a máquina institucional do prestígio acadêmico é bastante eficaz em ignorar aquilo que decidiu não enxergar. O observador é desqualificado porque a comunidade credenciada discorda das evidências. Em 2022, a Netflix lançou a série documental de Hancock, Apocalipse Antigo, levando seus argumentos a dezenas de milhões de espectadores em poucas semanas. A Sociedade para a Arqueologia Americana respondeu com uma carta aberta à Netflix, criticando a série, alegando que ela promovia pseudociência e causava prejuízos reais à compreensão pública do passado. Em 2024, Hancock debateu o Dr. Flint Dibble, arqueólogo da Universidade de Cardiff, numa troca amplamente assistida no programa Joe Rogan Experience, que atraiu mais de 10 milhões de visualizações. O debate foi substancial, direto e revelador, não porque um lado tenha vencido, mas porque ficou evidente que as objeções técnicas que Hancock vinha levantando há 30 anos ainda não tinham respostas convencionais satisfatórias. A questão do granito, em particular, permanecia em aberto. O desafio de Hancock era simples e direto. A versão oficial afirma que os antigos egípcios cortavam granito com serras de cobre e areia como abrasivo. Então que se demonstre isso. Que se mostrem superfícies produzidas por cobre e areia, que correspondam aos exemplos antigos. Ninguém havia feito isso, ninguém havia chegado nem perto. Então alguém resolveu investigar de verdade o que estava dentro dos cortes antigos: o cobre, a areia e o teste que não correspondeu ao esperado. Antes de abordar o que o microscópio eletrônico de varredura encontrou, vale ser preciso quanto ao que se esperava encontrar, pois essa expectativa revela exatamente o que a versão convencional prevê e por que o resultado real é tão significativo. O cobre ocupa aproximadamente 2,5 a 3 na escala de dureza de Mohs, uma medida da resistência de um mineral ao arranhamento. O granito é composto por quartzo, feldspato e mica. O quartzo, que é o componente mais resistente do granito, recebe nota 7 na escala de Mohs. O princípio fundamental do corte abrasivo é simples. O material utilizado para cortar precisa ser mais duro do que aquilo que está sendo cortado. Caso contrário, o instrumento de corte se desgasta enquanto a superfície trabalhada permanece intacta. O cobre, com dureza entre 2,5 e 3, tentando cortar quartzo com dureza 7, não representa uma combinação viável sob nenhuma circunstância plausível de pressão ou lubrificação. A areia, que é formada principalmente por quartzo e, portanto, também avaliada em 7, cria uma exceção temporária, mas apenas se as partículas forem mais finas do que a superfície sendo trabalhada e forem mantidas de forma constante entre a ferramenta de cobre e o granito. No momento em que o cobre se deforma, o que acontece rapidamente sob a pressão necessária, as partículas de areia ficam presas no metal macio e perdem toda a sua eficácia. Dennis Starks, arqueólogo experimental da Universidade de Manchester, dedicou anos testando essa hipótese.
Ele construiu réplicas precisas das brocas tubulares de cobre e das serras planas de cobre que a explicação convencional defende. Buscou areia adequada, aplicou da forma mais fiel possível o que as evidências sugeriam sobre as técnicas antigas. Seus resultados publicados demonstraram que as brocas tubulares de cobre com areia de quartzo conseguiam perfurar o granito, mas com um avanço medido em milímetros por hora, acompanhado de uma degradação acelerada do cobre que exigia substituição contínua da ferramenta. As superfícies obtidas eram irregulares, inconsistentes, e não tinham nenhuma semelhança com as ranhuras espirais limpas e contínuas que Petrie havia documentado. O que é realmente significativo é que o próprio Petrie não acreditava plenamente na explicação do cobre com areia. Em sua análise original publicada sobre os núcleos de perfuração, ele sugeriu que a eficiência de corte indicada por aquelas ranhuras espirais só poderia ser explicada por uma ferramenta equipada com pontos de corte fixos, feitos de um material mais duro do que o próprio quartzo. Ele mencionou especificamente o corindo e as pedras preciosas como possíveis candidatos. Petrie escreveu isso na década de 1880. A corrente acadêmica dominante escolheu em seguida a teoria do cobre com areia, e as próprias ressalvas declaradas por Petrie foram discretamente deixadas de lado, onde permaneceram por mais de um século, até que o microscópio do Dr. Massoud foi em busca do que a pedra realmente continha. Chris Dunn, um profissional de usinagem de precisão com 4 décadas de experiência trabalhando com equipamentos CNC e tolerâncias aeroespaciais, examinou pessoalmente artefatos egípcios antigos de granito e publicou suas conclusões. Ele encontrou superfícies planas com variações de milésimos de polegada ao longo de metros. Encontrou furos de perfuração, mantendo circularidade perfeita em toda a sua profundidade. Descreveu esses resultados como correspondendo ou superando os padrões alcançáveis com os equipamentos modernos de fabricação de precisão, não aproximadamente correspondendo com exatidão. Quando duas abordagens independentes, a arqueologia experimental e a avaliação profissional de engenharia, ambas deixam de sustentar a explicação do cobre com areia, a resposta intelectualmente honesta é perguntar o que a própria pedra revela sobre como foi trabalhada. Foi exatamente isso que o Dr. Massoud decidiu investigar e o que o microscópio acabou encontrando. O Dr. Massoud é especialista em tribologia, a ciência do atrito, do desgaste e da interação entre superfície sob pressão e movimento. Trata-se de uma das disciplinas mais precisas da ciência dos materiais, voltada para compreender em nível molecular o que ocorre quando um material se move contra outro. Sua área de atuação não tinha nenhuma relação com o Egito Antigo antes dessa investigação, e essa independência era, para os propósitos da pesquisa, absolutamente essencial. As ferramentas que o Dr. Massoud e Hancock utilizaram, microscopia eletrônica de varredura, que captura imagens de superfícies com ampliações milhares de vezes superiores às dos microscópios ópticos, e espectroscopia de raios-x por dispersão de energia, que identifica os elementos químicos presentes em uma amostra ao analisar os raios-x emitidos sob bombardeamento de elétrons. Juntos, esses instrumentos não se limitam a mostrar a aparência de uma superfície. Eles revelam do que ela é composta, ao nível de elementos e compostos individuais. Os pesquisadores examinaram superfícies de corte em granito do Egito Antigo, os interiores de ranhuras feitas por ferramentas há 4.000 anos, e que permaneceram intocadas desde então. Superfícies que ninguém havia pensado em analisar com instrumentos de tamanha precisão. O Dr. Massoud esperava encontrar quartzo, areia, resíduos de cobre, a assinatura química das ferramentas descritas nos livros didáticos. O que a espectroscopia de dispersão de energia revelou foi algo completamente diferente. Corindo, óxido de alumínio, fórmula Al2O3, o mineral que, em seu estado cristalino, forma rubis e safiras, classificado com 9 na escala de dureza de Mohs, mais duro que o quartzo, mais duro que qualquer componente do granito, superado apenas pelo diamante, o mesmo mineral que os fabricantes de abrasivos industriais sintetizam hoje especificamente porque nada mais corta materiais de engenharia de alta dureza com igual eficácia. Não se tratava de uma contaminação residual. As partículas de corindo estavam incorporadas dentro das próprias ranhuras de corte, em posições e concentrações condizentes com uma presença ativa durante o processo de corte. Elas não foram depositadas posteriormente.
estavam lá no momento em que o granito foi trabalhado. A microscopia revelou detalhes adicionais que ampliaram ainda mais o significado da descoberta do corindo. Quando uma superfície é trabalhada por impacto, ou por um abrasivo que se move de forma irregular sob pressão inconsistente, a pedra abaixo do corte visível apresenta fraturamento subsuperficial. Microfissuras se propagando para baixo e para fora a partir da linha de corte, adentrando o corpo do material. A abrasão por areia sob cobre produz essa assinatura de forma confiável. As superfícies de corte antigas revelavam algo diferente, uma fronteira de cisalhamento limpa, com praticamente nenhuma fratura subsuperficial, sugerindo que a força aplicada durante o corte era consistente, direcional e controlada a um grau que impedia a energia de se dispersar lateralmente pela pedra ao redor. Em termos tribológicos, essa é a assinatura de um abrasivo duro e bem distribuído, movendo-se em um caminho controlado sob pressão constante, e não a assinatura de areia incorporada em cobre, macio sendo arrastada de forma irregular sobre uma superfície dura. A relevância dessa descoberta gira em torno de um fato geológico. O corindo não ocorre naturalmente no Egito em nenhuma forma adequada para uso como abrasivo industrial. Os depósitos naturais mais próximos estão em regiões como Sri Lanka, Índia e áreas do Mediterrâneo Oriental, lugares com os quais o Antigo Egito mantinha relações comerciais. Mas acessar o corindo dessas fontes e reconhecer suas propriedades de corte teria exigido identificação deliberada, obtenção a longas distâncias e aplicação sistemática. Há evidências arqueológicas notáveis de que o esmeril, uma forma impura de corindo que ocorre naturalmente, era comercializado no antigo mundo mediterrâneo. Os depósitos na ilha grega de Naxos forneciam esmeril a artesãos por toda a região do Egeu, e além, pelo menos desde a Idade do Bronze. Artesãos egípcios que operavam dentro de uma das redes comerciais mais sofisticadas do mundo antigo tinham caminhos para acessar materiais contendo corindo. O que o microscópio revelou não foi um acidente. Era evidência de uma tecnologia sistemática, deliberada e sofisticada que o relato oficial jamais havia descrito. O teste em oficina e a descoberta microscópica demonstram o que estava presente. Isso, por si só, não prova o que era possível. Hancock compreendia essa distinção e sabia que seus críticos recorreriam a ela imediatamente. Por isso, decidiu testá-la. No início de 2023, Hancock organizou ensaios de corte controlados em uma oficina de granito em pleno funcionamento. Blocos de granito, ferramentas de cobre, 3 condições abrasivas testadas separadamente e em sequência, artesãos experientes em granito e cientistas de materiais trabalhando juntos em condições controladas, com tudo sendo medido e registrado. Primeiro, ferramentas de cobre com areia comum como abrasivo, reproduzindo a versão convencional da forma mais fiel possível. O resultado confirmou os experimentos anteriores de Stock: 0,5 milímetro de avanço por hora, degradação acelerada do cobre, superfícies de corte irregulares e ásperas que em nada lembravam os exemplos antigos. O método dos livros produziu resultados dignos dos livros, no pior sentido. Simplesmente não funcionou. Segundo, ferramentas de cobre com pó de quartzo moído, levemente mais fino e uniforme do que a areia, mas quimicamente idêntico. Marginalmente melhor, ainda medido em frações de milímetro por hora, ainda áspero. Terceiro, ferramentas de cobre com uma pasta contendo corindo misturado ao quartzo como meio de transporte. A mudança foi imediata e marcante. O cobre deixou de travar contra o granito e passou a direcionar o abrasivo com eficiência pela superfície de corte. A resistência caiu, o corte ficou suave. O avanço saltou para mais de 3 milímetros por hora, mais de 6 vezes superior à condição com areia, e o desgaste das ferramentas diminuiu consideravelmente. Nick Giza, um artesão com 30 anos de experiência profissional em granito, participou dos ensaios. Ele havia dedicado sua carreira a testar todos os métodos plausíveis para reproduzir as superfícies antigas em granito, esbarrando sempre na mesma barreira. Nada do que tentara chegava perto do que os exemplos antigos demonstravam. Quando ele posicionou a ferramenta de cobre no sulco com a pasta de corindo e começou a empurrar. Ele descreveu posteriormente aquela experiência como a primeira vez em 30 anos em que o material pareceu colaborar, como se a ferramenta e a pedra finalmente trabalhassem juntas, em vez de se oporem. Então vieram os núcleos extraídos por perfuração,
uma pasta de corindo carregada num tubo de cobre, pressionada contra o granito e girada. Os núcleos retirados por esse processo apresentavam o mesmo padrão distintivo de ranhuras em espiral que Petrie havia documentado na década de 1880 e classificado como extraordinário. As ranhuras que nenhum método experimental anterior havia conseguido reproduzir. Elas surgiram sobre a bancada da oficina, recém-cortadas naquela tarde, correspondendo perfeitamente ao perfil de artefatos que estavam no Cairo há mais de um século, como exemplos de uma técnica que ninguém conseguia explicar. Uma tarde, um único material. A resposta para um mistério que permanecia aberto desde a era vitoriana. O que o experimento também revelou foi que o método com corindo exigia habilidade real. A concentração da pasta precisava ser mantida dentro de uma faixa específica, muito diluída, e a eficiência de corte caía, muito espessa e a ranhura entupia. A pressão precisava ser uniforme, a temperatura controlada e a consistência sustentada. Nos testes realizados na oficina, a equipe descobriu que o tamanho ideal das partículas de corindo ficava entre 100 e 150 microns, fino o suficiente para manter contato consistente com a superfície do granito, mas granulado o bastante para conservar o fio cortante ao longo de múltiplas passagens. Errar na mistura por uma margem, mesmo que pequena, produzia cortes que se deterioravam até atingir a mesma aspereza deixada pela abrasão com areia. Acertar de forma consistente ao longo das horas ou dias necessários para escavar um sarcófago ou perfurar um poço exigia um nível de memória muscular treinada que só a prática prolongada é capaz de desenvolver. Não se tratava de uma tecnologia que alguém descobria por acidente. Era uma tecnologia desenvolvida, aperfeiçoada e transmitida através da prática. O tipo de conhecimento que vive nas mãos, transmitido de artesão para aprendiz ao longo de gerações, e que desaparece por completo quando essa corrente se rompe. A corrente se rompeu. O conhecimento se foi. E por 4.000 anos, as marcas que ele deixou na pedra ficaram ali fazendo uma pergunta que todos concordaram em responder de forma errada, em vez de olhar com atenção. Quando Hancock apresentou essas descobertas, primeiro numa conferência de ciência dos materiais no final de 2023 e depois ao público em geral, as reações se dividiram de maneira bastante previsível. Os engenheiros e cientistas de materiais presentes se engajaram com os dados. O Dr. James Harrold, um arqueólogo geológico que passou décadas estudando os métodos de extração de pedra no Egito, observou que as misturas abrasivas são, por natureza, não conservadoras. Elas funcionam, são consumidas no processo e não deixam nenhum resíduo que os métodos arqueológicos reconheceriam como uma ferramenta intencional. O corindo incrustado nos sulcos de corte pode ser a melhor evidência física que existirá para essa tecnologia, justamente porque sobreviveu dentro dos cortes, enquanto todo o resto foi consumido pelo próprio processo. Harold descreveu a hipótese como merecedora de investigação científica séria e pediu ensaios de replicação controlada em condições revisadas por especialistas, a resposta científica natural diante de uma descoberta inesperada sustentada por evidências físicas. A egiptologia profissional reagiu de forma diferente, e a natureza dessa reação revelou algo importante, não sobre as evidências, mas sobre a própria instituição. As objeções não eram de natureza técnica. Nenhum egiptólogo demonstrou que cobre e areia seriam capazes de produzir as superfícies observadas. Ninguém apresentou resultados experimentais que correspondessem aos exemplos antigos pelo método convencional. Ninguém explicou a presença das partículas de corindo dentro dos sulcos de corte. As objeções giravam em torno das credenciais de Hancock e do princípio de que pessoas de fora não deveriam ter permissão para questionar conclusões consolidadas, independentemente do que as evidências físicas demonstrassem. A carta aberta da Sociedade de Arqueologias Americanas à Netflix, em resposta ao documentário Apocalipse Antigo, argumentava que a arqueologia alternativa causava danos às comunidades indígenas, uma acusação que, qualquer que fosse sua validade como crítica cultural mais ampla, não tinha nada a ver com a presença ou não de corindo em sulcos antigos de corte. Misturar a política cultural da arqueologia alternativa com a questão técnica específica de qual abrasivo foi usado para perfurar granito não constitui uma refutação, é simplesmente uma mudança de assunto. Esse padrão tem precedentes fora da egiptologia.
No início dos anos 1980, o médico australiano Barry Marshall propôs que as úlceras estomacais eram provocadas por infecção bacteriana, uma descoberta que contrariava décadas de entendimento médico estabelecido. O meio médico o ignorou por anos. Ele acabou demonstrando seu ponto ao se contaminar deliberadamente com a bactéria, desenvolvendo gastrite e tratando-a com antibióticos. Em 2005, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. O ensinamento que o caso Marshall traz não é o de que pessoas de fora estão sempre certas, é que as credenciais do observador não substituem o exame das evidências que ele apresenta. Hancock abordou isso diretamente numa entrevista de 2024. Ele disse que a reação confirmou algo que compreendia há 30 anos. A resistência em examinar essas evidências nunca foi, em essência, sobre a busca pela verdade. Era sobre a autoridade, sobre quem controla a definição do passado antigo e quem tem permissão de contribuir para revisá-lo. Sobre um sistema no qual o preço de entrada é a deferência às conclusões já estabelecidas, tornando qualquer revisão genuína estruturalmente inviável a partir de dentro. As situações paralelas a essa não são difíceis de encontrar. Em diversos outros sítios arqueológicos antigos, onde o trabalho em granito e pedra dura desafia as explicações convencionais, encontramos as paredes megalíticas encaixadas com precisão em Sacsayhuamán, no Peru, os blocos em forma de H e outros elementos talhados com exatidão em Pumapunku, na Bolívia, e as colossais pedras do templo em Baalbek, no Líbano, onde um único bloco extraído da rocha, chamado de Pedra da Mulher Grávida, pesa aproximadamente 1.650 toneladas, tornando-se o maior bloco lavrado de toda a história da humanidade. O mesmo padrão se repete, evidências físicas extraordinárias, explicações convencionais que não resistem aos testes, resistência institucional em examinar o abismo entre umas e outras. O programa de granito do mundo antigo funcionou ao longo de séculos, envolveu milhares de pessoas e transportou pedras de 100 toneladas ou mais por 900 quilômetros de rio. A escala sugere não um segredo guardado por um único artesão, mas uma tecnologia industrial sistemática mantida por gerações, documentada não em textos que sobreviveram, mas nos cortes deixados na pedra. Esses cortes sempre estiveram lá. O microscópio eletrônico simplesmente os interrogou, pela primeira vez, sobre o que os havia formado. O que muda a partir daí? A descoberta do corindo não explica tudo sobre a tecnologia egípcia antiga de trabalho em pedra. Ela explica uma coisa específica: o que tornava certos processos de corte eficazes numa precisão que o cobre e a areia jamais conseguiriam alcançar. Como o corindo era obtido, processado e distribuído em escala industrial, continua sendo uma questão em aberto. Se descobertas semelhantes surgirão a partir de um exame sistemático das superfícies de pedra em outros sítios antigos, é algo que ainda não foi testado de forma abrangente. O que a descoberta faz, com considerável força, é encerrar um argumento específico. O argumento de que não existe evidência de uma tecnologia além do cobre e da areia. Agora existe evidência. Ela está ali, dentro dos sulcos de corte antigos. O microscópio eletrônico a encontrou. O que tudo isso abre é uma questão muito maior, para a qual Hancock vem apontando desde 1995. Se a versão convencional estava errada sobre isso, se a resposta a um dos desafios mais específicos e verificáveis, a egiptologia dominante, acaba sendo confirmada pela ciência dos materiais, o que mais, dentro da narrativa aceita, merece o mesmo exame físico cuidadoso. Os núcleos de granito perfurados que Petrie documentou na década de 1880 ainda estão no Museu do Cairo. As superfícies ainda estão lá, prontas para serem escaneadas. Os instrumentos analíticos que não existiam no tempo de Petrie agora existem. A questão sobre o que produziu aquelas ranhuras pode agora ser testada, em vez de simplesmente presumida. E o mesmo vale para os sarcófagos do Serapeum em Saqqara. Aquelas imensas caixas de granito de 70 a 80 toneladas, com tampas quase herméticas e superfícies polidas como espelhos, jamais foram analisadas com espectroscopia de raios-x por dispersão de energia. Ninguém apontou um microscópio eletrônico de varredura para suas superfícies internas e perguntou qual abrasivo deixou sua assinatura no polimento. A resposta a essa pergunta está guardada na própria pedra, preservada da mesma forma que o corindon foi preservado nas ranhuras de corte em Gizé.
esperando, assim como os núcleos de Petrie esperaram, que alguém olhasse com o instrumento certo. Se a mesma assinatura de Corindon aparecer naquelas superfícies, se o acabamento espelhado de uma caixa de 70 toneladas tiver sido produzido pela mesma tecnologia que cortou os núcleos de perfuração, as implicações para nossa compreensão da capacidade industrial do Antigo Egito vão muito além de qualquer sítio isolado ou de qualquer debate sobre observadores credenciados. Graham Hancock passou 40 anos sendo informado de que não estava qualificado para fazer a pergunta. As partículas de Corindon em granito de 4.000 anos não se importaram com suas qualificações. A pedra guardava na resposta. Alguém finalmente olhou. Se esse tipo de investigação te deixa sem dormir, inscreva-se agora, porque a próxima superfície a ser analisada pertence a um local que faz este parecer simples. E quero você aqui quando os resultados chegarem.